Robertinho da Luz do Lenga, gestor do Depatran, chefe do Depatran de Pato Branco, Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco. Dolenga, o Depatran encaminhou para a Câmara de Pato Branco um pedido de recurso com uma série de ações. Para que são esses recursos em linhas gerais nesse momento? Bem, de fato nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores um pedido de suplementação de crédito para que possamos implementar algumas ações de trânsito em nossa cidade, dentre as quais o estudo acerca da implantação de controladores eletrônicos de velocidades, ou seja, a lombada eletrônica. Mas é importante destacar que nós temos hoje, por meio de levantamento estatístico, por meio de estudos feitos até mesmo pela UTF-PR, alguns pontos onde há notadamente o excesso de velocidade por parte dos usuários e também a incidência de acidentes. Por conta deste levantamento, então, nós estamos solicitando que ocorra, que seja elaborado um estudo destes 22 pontos onde os estudos nos apontam estas dificuldades de excesso de velocidade e de acidentes de trânsito. O estudo, ele irá, por meio de alguns critérios, nos dizer se é viável sob o ponto de vista legal e sob o ponto de vista técnico. Existem algumas circunstâncias, alguns critérios que devem ser observados para a implantação de um dispositivo controlador eletrônico de velocidade. Após o estudo, e se o estudo nos dizer que é viável sob o ponto de vista legal e técnico, nós faremos daí um direcionamento para a contratação de uma empresa para a implantação propriamente dita dos redutores de velocidades eletrônicos. Também cabe destacar à população de que esses locais, eles apontam a incidência de acidentes. São vários pedidos de moradores, de vereadores, inclusive, que nos solicitam a implantação de redutores de velocidade. O redutor eletrônico é um modelo, é um tipo de dispositivo que efetivamente reduz a velocidade comprovadamente, com um agregado que é a autuação àqueles motoristas infratores que efetivamente transgridem a norma, ou seja, excedem na velocidade nesse local. Para que a população fique claro para a população. A Franciele, que lhe antecedeu aqui no Depatran, ela falava na possibilidade da realização do estudo. Esse estudo não foi feito, até mesmo pelas trocas de gestão do Depatran. Então, esse seria o momento do Depatran dar esse start no estudo. Sim, havia uma pretensão, de fato, da gestão anterior na implantação das lombadas eletrônicas. O estudo não foi implementado, nós estamos agora nesta etapa, ou seja, vamos implementar o estudo, fazer o estudo e após o estudo a contratação por meio de processo licitatório da implantação das lombadas eletrônicas. Também cabe destacar à população que nossa cidade não é mais uma cidade interiorana, nós temos quase que 70 mil veículos circulando na nossa cidade e que estão registrados, licenciados no nosso município. Há aqueles veículos que estão na cidade, que são de propriedade da população, só que não estão registrados. Isso significa dizer que nós temos uma frota significativa de veículos na nossa cidade. Nós temos quase 70 veículos para cada grupo de 100 habitantes. A estimativa, isso dos órgãos oficiais, é de que em 2030 nós tenhamos 90 veículos para cada grupo de 100 habitantes. Isto significa dizer que nós temos dificuldades de circulação, congestionamentos, dificuldades de estacionamento e também a questão do excesso de velocidade e, consequentemente, a incidência de acidentes. O poder público tem o dever de implementar ações no sentido de diminuir, minimizar essas dificuldades, dentre as quais os acidentes e o excesso de velocidade que potencializa o risco da ocorrência de acidentes. Para a gente pensar esse estudo como amplo, ele pode acabar resultando em uma outra parte da mensagem que foi para a Câmara. Remoção de algumas lombadas também e também de revisão de colocação de algumas ruas sentidos de vias. Sim. A ideia, por parte do Depatran, de retirarmos algumas lombadas físicas por conta de que
com a implementação da lombada eletrônica, esta não terá mais objetivo, ou seja, a lombada física, né? Então nós vamos colocar as lombadas eletrônicas nos pontos que efetivamente se necessita. O estudo vai priorizar, vai dizer, além do aspecto legal e técnico, vai nos priorizar qual é o local que de fato mais necessita da colocação de um redutor de velocidade, seja ele eletrônico ou não. Então ele vai nos apontar isto e nós faremos sim a implantação disso tão logo seja possível, né? Paralelamente, o DEPATRAN tem outros projetos, a exemplo de uma implementação de uma sinalização melhor na nossa cidade. Vamos iniciar pelo centro da cidade, onde há uma circulação muito grande, principalmente nos horários comerciais e bancários, com uma sinalização termoplástica. O que é essa sinalização? É uma sinalização que tem uma durabilidade maior. Hoje, a pintura que nós fazemos, a convencional, ela tem uma durabilidade em média de 6 meses. Este outro tipo de sinalização termoplástica, ele tem uma durabilidade de 3 anos. Isso significa dizer que o município terá um ganho em relação a isso, né, na aplicação do serviço de sinalização. Nós teremos um ganho em relação a isso para a população também, que terá uma sinalização melhor. Ou seja, nós estamos minimizando a problemática de sinalização na cidade. Também nós vamos adquirir, né, um novo software para o nosso sistema semafórico. Isto significa que nós teremos mais funcionalidades, um sistema melhor, moderno para a nossa cidade. Isto permitirá que nós façamos a implementação de semáforos inteligentes, ou seja, o semáforo de forma autônoma, e ele vai verificar aonde há um fluxo maior e dará um maior tempo para esta via, ou seja, onde tem maior fluxo de veículos, ele dá maior tempo de circulação. E outro que é transversal, ou seja, uma via transversal que tenha pouca circulação, ele dá um tempo menor, ou seja, o sinal verde ele vai ficar aberto mais tempo para aquela via que tem um grande fluxo de veículos. Isso é a implementação do semáforo inteligente. E para a gente entender nessa questão do semáforo inteligente, a proposta dele também é se adequar em horários de picos de determinadas vias com menos fluxo. Ele mesmo faz esse cálculo? O semáforo atual ele já faz isso, né? Nós fazemos uma programação prévia para que ele atue de forma a ter uma temporização maior nos momentos de grande fluxo. Entretanto, o semáforo inteligente, ou seja, esse novo software, ele vai atuar além desta funcionalidade, ele vai ter a possibilidade de forma autônoma, né, abrir o sinal e deixar por mais tempo de acordo com o que ele visualiza, porque terá a câmera, né? Então, se ele verificar que não há fluxo naquela via, ele vai dar o ciclo do sinal amarelo e vermelho, né? Abrindo para a via que tem maior fluxo, dando mais tempo inclusive. Então, é um ganho para o município no sentido de minimizar a condição dos cruzamentos onde nós temos os congestionamentos. Ainda com relação aos semáforos, duas situações. A primeira vez que você geriu o DEPATRAN já vinha sendo comentado, até porque era uma ideia, sobre a questão do semáforo dos pedestres. Pato Branco deve ter mais semáforos de pedestre? Como que fica essa situação? Nós estaremos, eu acredito que na semana que vem, implementando já um semáforo sonoro para deficientes visuais no cruzamento da Silva Vidal com a Rua Tocantins e também, paralelamente, um semáforo na Avenida Tupi, junto ao Sesc. Entretanto, esse não é sonoro, ele é com botoeira, o usuário, o pedestre, poderá acionar a botoeira, um botão, para que o semáforo trabalhe em prol da circulação de pedestres, né? Então, nós teremos 2 pontos inicialmente na semana que vem já instalados e nas próximas semanas instalaremos também em alguns cruzamentos o semáforo de pedestres. Entretanto, estes são sem botoeiras. Nós estamos adquirindo mais com botoeiras, ou seja, com o botão do pedestre para que ele possa acionar quando há necessidade de fazer a travessia. Cabe destacar que o acionamento ele não é imediatamente quando se aciona o botão. Quando se aciona o botão, o pedestre aciona o botão, o semáforo vai entender essa mensagem, né, o dispositivo, e vai trabalhar na temporização, favorecendo a travessia.
Ainda com relação a semáforo, também na gestão da Franciele, logo aí na saída dela, foi feito um estudo com relação aos os modelos de semáforo, as tabelas semafóricas, né? Que resultado foi feito? Porque era no cruzamento da Avenida Brasil com a Ia Paraná, com a Pedro Ramires de Mello, onde foram instalados. Esses semáforos que foram implantados foram eficientes? Existe a possibilidade de mudar os conjuntos de Pato Branco? Sim, existe a possibilidade, mas é importante dizer à população que todos os semáforos eles têm um único objetivo, que é o controle do fluxo, né? Faz o bloqueio do fluxo quando o sinal está vermelho e faz a liberação do fluxo quando o sinal está verde. Então todos eles têm esse único objetivo. Alguns modelos são modelos gradativos, com um ciclo gradativo, que é este que nós temos em alguns pontos da cidade, né? E tem um modelo em T, que é aquele em T, de fato, né, que é o sinal vermelho em cima, amarelo no meio, verde embaixo. E tem um grupo focal, um tipo de semáforo, que é o I, semáforo do tipo I. Ele é um I, de fato, né? Então, são vários modelos que nós temos na nossa cidade. Quando se fala em temporização de semafórica, de semáforos, nós temos que atentar que em algumas vias nós temos os modelos gradativos, os modelos em T, né? E isto acaba incidindo, né, num prejuízo em alguns cruzamentos. A ideia é fazer com que haja uma padronização, pelo menos na via, né, em termos de semáforo, para que todos operem, né, no sentido de que o verde ele seja acionado sucessivamente e assim nós tenhamos uma circulação no sinal verde em todos os cruzamentos, dando maior fruição para o trânsito. Entretanto, há alguns cruzamentos que, pela questão física, algumas vias são curtas, e isso acaba incidindo na temporização também, né? Porque às vezes você tem um sinal verde e no próximo vermelho. Isso significa dizer que alguns critérios, quando nós fazemos a temporização do semáforo, é a distância entre os semáforos, a velocidade da via e o tipo do dispositivo semafórico. Então, vários critérios são analisados e incidem na temporização. Então, alguns semáforos nós conseguimos fazer a sincronização semafórica e outros não por conta desses critérios. Você comentou também sobre a implantação do semáforo com botoneira lá perto do SESC, né? Sim. O município também já sinalizou com a possibilidade de uma revitalização da Avenida Tupi na região norte. O que pode essa revitalização da Avenida Tupi na região norte mudar no trânsito de Pato Branco? Bem, existe de fato uma pretensão de uma revitalização do asfalto da Avenida Tupi, inicialmente neste trecho entre a Renault e o viaduto. O processo está em andamento, ou seja, as tratativas já estão sendo feitas pela Secretaria de Engenharia e pela Secretaria de Planejamento da cidade. A ideia de, quando for revitalizado o asfalto, que se faça também uma readequação das calçadas, dos acessos, da sinalização. Nós percebemos que existem alguns pontos, né, nesse trecho que há uma dificuldade de trânsito. A ideia é diminuir essa dificuldade com a adoção de algumas medidas. Então, nós teremos sim a implementação da revitalização em alguns pontos da cidade, com a melhoria no que se refere à condição de circulação de pedestres, de circulação de veículos, né, de calçadas, de sinalização, tudo no sentido de melhorar o tráfego e a mobilidade. Também com relação à mobilidade, a atual gestão, e principalmente nesse ano, se acentuou a remoção de rotatórias, principalmente da Avenida Tupi. O resultado que o DEPATRAN tem dessa remoção? As rotatórias serviram ao seu objetivo no momento em que nós tínhamos uma frota circulante menor. Hoje nós temos, como eu disse anteriormente, mais de 70 mil veículos circulando na nossa cidade. Para que você tenha uma ideia, nós temos hoje no Trevo da Taísa, que é uma dificuldade que nós temos, né, de circulação, em torno de uma circulação, um fluxo de 20 mil veículos no dia, dentre os quais 15 mil de interesse urbano, ou seja, são veículos da cidade que circulam, e 5 mil do trânsito rodoviário, ou seja, é um contexto de interesse urbano, né? Então, nós temos que tentar minimizar essas dificuldades. Em relação às rotatórias, elas serviram ao
ao fim, ao objetivo que se pretendia naquele momento. Hoje, em alguns pontos, a rotatória ela se perdeu esta finalidade, ou seja, ela não está mais conseguindo dar uma fruição mais rápida, mais eficiente para o fluxo que se tem no local. Então, nós estamos optando em alternativas, buscando alternativas para melhorar o fluxo nesses pontos. E uma das alternativas é a colocação de semáforos. Então, nós temos alguns pontos que nós estamos ainda analisando e devemos fazer mudanças, né? Já fizemos em alguns pontos, estamos avaliando ainda a eficiência dessas alterações, porque muitas vezes uma única mudança ela não é totalmente eficiente para a melhoria do fluxo, ela depende de outras medidas, né? E a ideia é, de fato, buscar alternativas para essas rotatórias que não atendem mais o seu objetivo. E por fim, com relação a também a mensagem que foi para a Câmara, nesses recursos existe a possibilidade de ampliação do pessoal que trabalha no DEPATRAN, os agentes, uma vez que uma das situações deficitárias do DEPATRAN é ter agentes para fiscalizar a área do Estado, até mesmo porque eles não só atuam como fiscalizadores, eles atuam também em outras áreas de regulação do trânsito. Exato. Uma das atribuições do Departamento de Trânsito é a fiscalização de trânsito. Quando o órgão foi instituído como um órgão executivo de trânsito, né, ele tem esferas de atribuições, dentre as quais a fiscalização de trânsito. Há hoje uma dificuldade? Sim, nós notadamente entendemos que sim, né? Mas já fizemos a contratação de agentes do último concurso, que ainda está vigente. Vamos ainda tratar deste assunto junto ao Executivo no sentido de melhorar esta questão de fiscalização, não somente no sentido de autuar. O objetivo do órgão de trânsito não é autuar, é trabalhar para a melhoria do trânsito, especialmente no que se refere a estacionamento no centro da cidade, que é o nosso principal gargalo, né? A dificuldade de estacionamento. Então, o órgão de trânsito ele tem esse objetivo de melhorar a condição de trânsito, de estacionamento e de circulação. E com a presença de agentes, nós temos condições de atender melhor a nossa população, orientando, fiscalizando, né? Mesmo porque nós temos que coibir os infratores, né? Que são insensíveis à legislação de trânsito, ou seja, estacionam nas vagas de idoso, estacionam nas vagas de deficientes. Nós temos uma dificuldade de vagas para estas pessoas, falam ao celular, aumentando a possibilidade de acidentes. Então, nós temos que coibir a prática, né, infratora no trânsito. Paralelamente, orientar os usuários quanto à questão da utilização do nosso estacionamento rotativo no centro da cidade. Já. Olenga, muito obrigada por esses esclarecimentos sobre a atuação do DEPATRAN. Exato, mas eu preciso ainda também destacar em relação ao que me perguntam sobre a atuação do estacionamento regulamentado. É importante destacar que o estacionamento regulamentado é legal, todo município que entender ser necessário instituir o estacionamento regulamentado, ou seja, o STAR, pode fazê-lo porque é previsto na legislação de trânsito. A ideia é que haja uma rotatividade maior, ou seja, os motoristas estacionam por um determinado tempo e depois desse tempo devem tirar o seu veículo desta vaga, oportunizando, né, a possibilidade de estacionamento para outros motoristas. Em Pato Branco, nós estabelecemos um comportamento que está previsto, inclusive, no nosso decreto municipal, de que é a expedição do aviso de irregularidade, ou seja, o motorista que não utiliza o ticket do estacionamento, não aciona, não paga pela utilização do estacionamento dentro da área do STAR, ele recebe o aviso de irregularidade, que não é uma multa. Ele tem condições de fazer a regularização disto em até 20 dias. Né? Ele paga R$5, né, se ele não estava utilizando o ticket no momento que houve a fiscalização por parte do agente de trânsito. Cabe destacar que alguns municípios não adotam esse comportamento, essa conduta, ou seja, o agente constata a não utilização do ticket, o não pagamento do estacionamento regulamentado e faz a multa diretamente, que é de R$127 mais 5 pontos na carteira do proprietário ou do condutor.
Então, é importante destacar isso, que o município, assim como outros municípios, oportunizam essa possibilidade de regularização em um prazo estipulado no decreto, para que o motorista possa, sem antes receber a autuação, poder regularizar. Outros municípios não adotam esta postura, ou seja, fazem a autuação diretamente. Por quê? Porque o objetivo não é penalizar, é orientar, dizer para o nosso motorista, para o nosso usuário, que é importante que ele faça a rotatividade do sistema, oportunizando mais vagas para outros que necessitam. Obrigado.